Bom, vamos falar na aula de hoje sobre o tópico diplomacia científica, particularmente sobre a conexão entre a ciência e a diplomacia, e também apresentar a tipologia criada pela Associação para o Avanço das Ciências, a AAAS, sobre a diplomacia científica, uma tipologia canônica que hoje é extremamente utilizada, criada por essa associação, Associação para o Avanço da Ciência. A ciência pode ser definida como a busca sistemática de conhecimento por meio de métodos científicos. Como vimos na sessão anterior, países que possuem conhecimento científico podem transformá-los em produto que diversifiquem e fortaleçam suas economias, bem como melhore a qualidade das suas populações. A diplomacia, por outro lado, é uma atividade que rege as interações de um país com outros atores internacionais. Tradicionalmente é exercida pelo Estado, mas recentemente novos tipos de diplomacia surgiram com a participação da sociedade civil, como a diplomacia corporativa e a diplomacia cidadã, ou seja, realizada por eleitores. As duas atividades começaram a aumentar a sua interconexão durante o século XX, pois os avanços científicos muitas vezes exigiam mais esforços conjuntos entre pesquisadores de diferentes áreas do mundo, demandando atividades de cooperação. Os países desenvolvidos adotaram a diplomacia científica e, mais recentemente, a diplomacia da inovação como instrumento para aprimorar a produção científica. Exemplos incluem o estabelecimento de um programa de pós-graduação em diplomacia científica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e os cursos de diplomacia científicas oferecidos pela Associação Americana para o Progresso da Ciência. Em países menos desenvolvidos, sistemas ou estruturas institucionais dedicadas a esse tipo de diplomacia ainda são muito incipientes. Quando um país se torna referência no campo científico, isso também se torna um ativo intangível em suas relações com outros países no sistema internacional. Analisaremos agora a tipologia da diplomacia científica para entender as suas variações e atores envolvidos. Embora a diplomacia científica seja uma atividade antiga que floresceu especialmente na Guerra Fria, servindo como um dos poucos pontos de cooperação entre Estados Unidos e União Soviética em disputa, ela se tornou um conceito e um subcampo das relações internacionais apenas recentemente. Em 2010, a Associação para o Desenvolvimento da Ciência classificou as atividades realizadas nesse campo e iniciou uma discussão no nível acadêmico. A tipologia criada por essa associação compreende três conceitos fundamentais: diplomacia para a ciência, diplomacia na ciência e ciência para a diplomacia. A diplomacia para a ciência busca facilitar a cooperação entre cientistas, compartilhando informações, e dividindo o custo financeiro de transformar os projetos em projetos viáveis. Nesse caso, a diplomacia serve à ciência e aos cientistas. Um exemplo notável desse tipo de diplomacia científica foi a construção do acelerador de partículas, o Grande Colisor de Hadrons, em 2010. O segundo tipo estabelecido pela associação é a ciência na diplomacia, definida como o uso da ciência para aconselhar a política externa dos Estados, fornecendo informações técnicas para apoiar as decisões dos formuladores de política. A ciência fornece a base para a ação externa de um Estado diante de problemas internacionais cada vez mais complexos. O exemplo mais recente e extremo dessa dinâmica ocorreu durante a pandemia da Covid-19, quando governos ao redor do mundo criaram comitês consultivos científicos ad hoc para lidar com a situação. A última categoria é a ciência para a diplomacia, onde a ciência é usada para fornecer e aprimorar as relações entre os Estados, criando extensas redes de cooperação científica. A ciência para a diplomacia também tem o interessante papel de se tornar um ativo de política externa de um Estado, demonstrando sua capacidade de influenciar o cenário internacional. O trabalho de Davis e Pattner cita em 2015 exemplos desse tipo de diplomacia científica, como acordos de cooperação científica, bolsas de estudos oferecidos a estrangeiro e a criação de instituições internacionais voltadas para a pesquisa.